Olá, ouvintes da Zona Norte FM 87.9. Está começando mais uma edição do programa Falha Nossa. Tivemos um pequeno atrasinho aqui, mas vamos levar bastante informações de utilidade pública. Convidado de hoje, um convidado especial que já teve aqui uma vez de forma mais rápida, mas hoje a gente vai ter 60 minutinhos de bastante informação para o nosso público da 87.9 e do programa Falha Nossa. O nosso convidado especial de hoje é o Nando News, mais conhecido como Nando Arte Tatu. Boa noite, Nando. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui no Falha Nossa, né? Eu, você, seu companheiro de equipe, maravilhoso. É a segunda vez que eu estou aqui. Eu não posso mentir para a galera que está ali ao vivo que eu sou péssimo, né, de memorização assim, de nomes. Às vezes me falha o nome do senhor. Hortêncio. Hortêncio, né? É o nome do varão lá da igreja, né? Seu Hortêncio, aquele abraço para Hortêncio. Mas uma satisfação muito grande estar aqui. É a segunda vez que eu participo de um podcast e vamos lá para o tema de hoje, né? Para tudo que você tem aí para trazer para nós e debater sobre esses assuntos aí. Pessoal, só para deixar os nossos ouvintes, espectadores, já conscientes do que a gente vai estar debatendo dentro da nossa visão de população em geral. Não somos juristas, não somos legisladores, nem juízes do saber. Mas o nosso tema em evidência de hoje vai ser misoginia. É um tema que já está pautado dentro do Congresso, Câmara Federal, e assim, quais são os impactos positivos dessa nova lei, quais são os impactos negativos, certo? De antemão, já vou adiantando que aqui o pensamento que for citado vai ser dentro da visão popular, como a sociedade enxerga. Eu já peço os ouvintes, espectadores que quiser mandar a sua opinião, vá no YouTube Zona Norte FM e também está aberto ao vivo no YouTube do programa Falha Nossa, tá certo? Então deixe lá o seu recado, deixe a sua sugestão, sua opinião sobre o que a gente vamos falar hoje aqui, tá certo? Nando, já vai a primeira pergunta. Como aqui o programa é Falha Nossa, trabalhamos muito com improviso, certo? Vamos embora. Eu creio que você, como é bastante informado nas mídias sociais, em geral, o que é que você encontrou assim sobre essa pauta da misoginia? Cara, primeiramente, mas eu esqueci de dar boa noite pro público que está em casa, a galera que me acompanha no Instagram. Espero que vocês fiquem por aí e compartilhem, né? Essa live é muito importante, essa live. Assim, primeiro ponto, o cidadão que está em casa, é trazer um pouco da lógica do que é misoginia, porque muito se ouve falar, mas o que realmente é misoginia? A misoginia, ela é o ódio, desprezo, repulsa, aversão sistemática às mulheres, manifestando-se por comportamentos que objetificam, não, interiorizam e violentam o gênero feminino. Enfim, vamos lá. Eu trouxe escrito assim, explicitamente, porque fica uma coisa mais transparente. Está sendo pautada essa lei, que eu aplaudo a lei, com certeza, absolutamente. A mulher, ela tem que ser respeitada, né? É uma base da Bíblia, a mulher ser respeitada, é bíblico. Sim. Muita gente traz a Bíblia como uma repulsa contra a mulher, né? Mas quem lê Bíblia sabe muito bem que a palavra de Deus, que Deus ele prioriza o amor, o respeito às mulheres. Essa pauta, ela traz à tona o respeito do homem com a mulher, né? Isso é muito importante lembrar disso. Só que, ao mesmo tempo, é necessário filtrar a situação, né? Eu trago um pequeno exemplo. Eu estou com tempo? Pode ficar à vontade. Eu trago aqui um pequeno exemplo, né? Em algum debate dentro de casa ou no dia a dia da sociedade, um marido, ao ver a esposa com os hormônios um pouco alterados, isso acontece, e ele olha para aquela esposa e fala: ô mulher, o que você tem hoje? Tá naqueles dias? Né?
Então isso já vai, se isso, ela se sentir ofendida com essa palavra, ela pode sim, é, ali no ato de ofensa, ou até eu estou trazendo dentro de casa, aí no trabalho, né, no dia a dia. Ela pode achar ou se sentir ofendida e ali procurar um órgão competente e denunciar o próprio marido por misoginia. Então é preciso filtrar. Eu acho que a justiça, quando isso acontecer e chegar a terem casos de parar em delegacias e juízes, enfim, eu acho que tem que filtrar, tem que ter muita atenção para não haver o exagero, né? Porque tem mulheres, seu Hortêncio, e vocês que me acompanham em casa, tem mulheres que vão se ofender. Se você eu falar assim, nem o que, é que tu tem hoje, hein? Aí a mulher, né? O que, é que tu tem hoje, né? Tá naqueles dias? Tem mulheres que vão se ofender. Sim. Mas tem mulheres, vocês sabem disso, eu estou entre dois homens aqui, tem pessoas em casa que podem dizer se eu estou mentindo. Tem mulheres que naturalmente vai dizer, olha, não mexe comigo hoje que eu já estou daquele jeito. Me dê aí um chocolate, né? A Massa-Leão. Me dê aí um chocolate, me dê aí uma bala, né, irmão? Me dê um agrado que é melhor que você faz do que você me enfrentar. Vamos supor, assim, uma forma brincadeira, né? Na comunicação. Na comunicação da brincadeira, claro, claro. Então, eu acho que tem que haver muita filtragem da situação. E um ponto, assim, crucial, né? Eu falo muito, hein? Se você for falar, você pode me cortar. Eu penso, assim, num ponto muito crucial, a questão da pessoa em si que vai se sentir ofendida, iniciar para aquela pessoa que está ofendendo que ela não está gostando daquela situação. Quando ultrapassa o querer da outra pessoa, aí sim, para mim, entra a violência. Vocês estão me entendendo? Você consegue me entender? Sim, com Seu certeza. Hortêncio? Por exemplo, eu falei algo com você que lhe afrontou, vamos supor que aqui tem uma mulher e eu falo algo que afrontou ela. Então, se afrontou, ela contou, por isso que isso tem que ser uma formação já da infância, a educação ela tem que ser da base, né? Então ela automaticamente ela não gostou da situação e ela vai explanar para mim que não gostou. Ou seja, olha, essas palavras que você está me dirigindo, que podem encaixar na misoginia, olha, essas palavras que você está me dirigindo está me ofendendo e eu não estou gostando. A partir do momento que o sujeito que continua com aquela fala ou com aquela afronta, aí sim, aí ele está cometendo a misoginia. Isso é o meu pensamento. Seria uma posição minha que caberia na lei, né? O primeiro diálogo, e a partir do primeiro diálogo, sim, está existindo uma afronta, porque o senhor pode gostar, uma pessoa pode gostar de uma forma de falar, e outros podem não gostar. Nando News, Artatu, vamos lá. Pensando nessa sua fala, eu já trago outro contexto importante aqui. Eu quero deixar um alô para meu amigo Alisson Amorim, mais conhecido Silvio de Natal, humorista, imitador, gente boa demais. E a gente falou sobre isso aqui, porque o nosso quadro ele tem a ver com a política, tem a ver com empreendedorismo, sua área também, tem a ver com humor, cultura principalmente, né? A gente está sempre trazendo essa informação para o público. Então, numa das falas de Alisson, ele disse que hoje a gente desenvolver humor está muito complicado. Porque depois da questão do politicamente correto, uma expressão mal colocada de um humorista, ele pode levar à tona, responder processo e de repente o mínimo uma conta que ele sobrevive do mundo digital ser derrubada e, com outras palavras, ele ser apedrejado, né? Então tem toda essa questão de limitação. Você é do humor. Veja como os contextos se encaixam, tanto sendo para o homem como para a mulher também. Todos os seres, uma criança, você não pode fazer mais o humor como fazia até o final dos anos 90, início dos anos 2000. Então a questão dessa politização, essa maneira de enxergar com muita sensibilidade foi importante sim, mas ao mesmo tempo limitou outras construções. É complicado, porque eu vou ser muito sincero. Eu creio que a vida, a cada dia, ela se torna mais chata. Essa é a verdade, a palavra essa é chata, porque
estão limitando as pessoas até de ser feliz, e eu acho que você brincar, né, com as pessoas, isso é totalmente normal. Eu vim de uma geração em que os homens brincavam um com o outro, né? Um passava a mão na bunda do outro, aí um dava uma bicuda, corria. Eu sou do tempo que na escola a pessoa dizia assim, seu narigudo, aí o outro dizia, seu pé grande. Um caçava o defeito do outro, né? Cada um tem um defeitinho, não tem? Podia ser a menina mais linda da escola, mas ela pode ter um dedinho pequeno demais, aí caçava ali alguma coisa e brincava. Claro que tudo a partir do exagero, tudo a partir Nada, da... né? Se você vai praticar um humor exagerado, praticar um humor xingando, né? Aí eu já acho que extrapola. A gente tem um fator muito pesado no Brasil, que me entristece demais pra caramba mesmo, que é o ato contra a palavra de Deus, é um ato contra Cristo. Em vários carnavais, em várias situações, a gente viu o escárnio contra o cristianismo, e a Sim. gente não vê essa repercussão, a gente não vê esse poderio de defesa contra as coisas de Deus. Então, por aí já se vê que tem muita coisa errada acontecendo, né, na nossa sociedade. Nós temos pautas muito importantes a ser tratadas. Eu confesso a você, eu vou falar isso aqui no ar, vou falar em ao vivo. Eu queria muito estar numa posição de autoridade. Queria muito. Eu tentei na eleição passada. Esse ano, eu procurei partidos para sair candidato. Eu sairia candidato até presidente. Sairia. Eu sairia candidato a governador, eu sairia candidato ao Senado, eu sairia candidato a deputado. Por que eu sairia? Eu queria muito poder entrar ali e ter uma voz e realmente explanar vários sentimentos que eu tenho como cidadão, e que eu vejo que eles não se importam, né, e pouco estão se lixando, né, e ficam procurando pautas, assim, poxa, que dá para ser resolvida com diálogo, implantação mais de amor. A sociedade precisa muito disso. Mentalidade e bom senso, né, Pô, também. O que mais falta hoje isso. é a empatia com o outro. Compaixão, ser pregoado, esse tipo de coisa. Não é pregoado no termo evangélico, mas é falado nas rádios, falado na televisão, falado nas mídias, mais sobre o amor, mais sobre o respeito entre o homem e a mulher, principalmente da base infantil, né? Que é onde se forma um cidadão. Né? Com Acho que tem certeza. outras formas de melhorar a nossa sociedade, sabe? Você quer falar? Verdade. Pode ficar à vontade. Seu tempo. Eu, eu, eu fico muito triste, né? Essa fala vai ficar gravada aí no Instagram. Eu fico muito triste enquanto nós vemos o Senado muito preocupado com uma lei da misoginia que pode prejudicar, sim, muitas empresas, emprego de muitas mulheres. Pode sim prejudicar, porque se você é uma mulher e eu falo que não gostei daquele trabalho que você fez, eu preciso que você melhore. E se você não está curada sentimentalmente, você não está bem sentimentalmente, e você se sente ofendida porque eu não gostei daquele seu trabalho, você vê aquilo como uma misoginia, você pode me denunciar. E aí, será que aquela pessoa que vai me julgar, ela vai ter bom senso, que você não vinha fazendo um bom trabalho, e eu explanei que você é homem ou mulher, você não está fazendo um bom trabalho? Como é que vai ficar a situação, né, daquela pessoa que está empregando outra pessoa? Eu tenho um fato na minha empresa, que uma menina que trabalhava comigo, um dia ela estava trabalhando e ela não gostou de algo que eu falei. Cara, essa menina, ela foi muito inteligente. Aisha é o nome dela, Aisha. Essa garota foi altamente inteligente. Eu tiro o chapéu para ela. Porque quando a gente foi saindo do estabelecimento, do estúdio de tatuagem, ela apenas olhou para mim e disse, olha, você falou isso, isso assim, e eu não gostei. Cara, eu fiquei maravilhado com aquela situação, porque simplesmente eu entendi ela, não precisou de briga, não precisou de confusão. Eu simplesmente entendi ela e falei, não, você tem razão. Então, se eu lhe ofendi em alguma palavra, você me perdoe, me desculpe. E seguindo a vida. Então, isso é questão mesmo de bom senso, de saber conversar às vezes, sem você gritar, sem você xingar outra pessoa. Porque você é um cara que trabalhou com trânsito, o que mais acontece no trânsito, às vezes, só falta de empatia, de amor, Sim. evitaria muitos acidentes, muitas mortes, né? Que a gente vê casos e casos. Então, acho que um pouco mais de amor, a gente precisa muito sobre isso, né? Precisa muito disso, né? Que não é discutido na sociedade, dentro da escola, dentro da própria empresa em si, como você falou, nas instituições em geral, precisa daquele momento da reflexão,
né? Porque o trabalho em equipe, seja com homem, seja com mulher, precisa de haver uma integração, né? Tem mulheres aí muito preparadas, somos muito preparados, mas não tem o momento da reflexão. Eu lembro que eu trabalhei na indústria, aí todo dia, eu só não gostava muito do salário, sabe? Trabalhei numa fábrica, não vou fazer citação aí, 5 minutos antes, 5 minutinhos, a gente parava para refletir, para mentalizar aquela equipe, mas isso depende muito de um líder. Qual o líder que faz isso? Com aquela equipe de 20, 30 pessoas ali, para motivar e justamente essa questão da tolerância e o respeito. Para que a convivência torne cada vez mais harmônica e produtiva. Um ponto muito importante se for aprovada a lei da misoginia, será que seria também junto com a misoginia aprovada a lei da missandria? Você sabe o que é missandria? Não, não seria uma lei voltada também para o homem. Quando se trata, por exemplo, nas redes sociais, um homem praticou um ato errado, aí a sociedade vem, ou feminina principalmente, e fala: ah, os homens são todos iguais, os homens não prestam, isso e aquilo. Então também, tanto nas redes sociais, que a mulher sofre muito ataque também, como no dia a dia, também seria criminalizado, essa lei não vai valer para o homem. Misoginia é uma lei voltada apenas para a mulher. Mas muitos homens, eles são realmente humilhados, muitas vezes, né? E atualmente não existe, né, uma lei da missandria, né, no Brasil, que criminaliza o ódio contra o homem. Porque essa lei, se as pessoas que estão buscando essa lei, principalmente as mulheres no Senado, se eles estão buscando essa lei para defender a mulher, eu acho que se os direitos são os iguais, acho que também tem que ter essa mesma lei para defender o homem. O homem não pode ficar vulnerável, né? Eu acompanho vários casos de família aí que eu tenho acompanhado, onde as mulheres têm, onde homens têm gravado situações de apanhar de mulheres e tudo, para poder se defender, porque eles não podem bater, né? É lógico, o homem não pode bater. O homem não, independente, se minha esposa, Deus o livre, minha esposa fosse bater em mim, eu seguraria as mãos dela, me afastaria dela, mas jamais bater. Eu acho que o homem não pode, independente de qualquer coisa. Eu sei que muitos homens, né, tem homens antigos ainda que revidaria na mesma hora, mas eu não concordo. Mas a pauta é essa, né? Será que essa lei não poderia também ter uma lei voltada para o homem? Porque eu creio dessa forma, que era para ter também uma proteção para o homem, né? Não só apenas para a mulher, né? Já deixando esse gancho aí, tem algumas mulheres que se sinta convidada a participar também, tanto como população e jurista, falando a respeito dessa lei, né, dessa pauta, né, que ainda não está, ela está em trâmite ainda no Congresso, não é isso? Já aprovou no Senado, já, né? Já passou no Senado, falta a Câmara, né, que é o veredito final e ser sancionada pelo presidente. E é igual a lei de trânsito, né? Puxando um pouquinho para a questão do trânsito, as mudanças que tiveram impactou muito os empresários, certo? E muita gente, inclusive eu tive uma aula ontem, aí a aluna falou: vixe, ainda bem que eu sou do processo antigo, porque se fosse para esse agora, eu ia acabar pagando mais caro. Então quem está lá em cima legislando, ele não está muito preocupado com quem está na base, não. Ah, não. Com quem está sentindo. Ele quer causar, muitas das vezes. E você falou, vou dar uma continuação. O caos muitas vezes torna-se interessante. Voltando para a questão, essa lei quebrou muita autoescola, certo? Impactou, deixou muita gente desempregada, mas esse vai ser um outro momento que a gente vai redebater aqui. Na minha rua tem uma autoescola e eu vejo o paradeiro, acabou com a autoescola. Acabou com a autoescola. Aí muitas coisas está na questão da mentalidade das pessoas, certo? Mentalidade. Como assim na mentalidade? Se aconteceu lá, justamente, a maioria estava achando que seria um ótimo projeto, um excelente benefício, mas não. Se eu for prorrogar aqui, a gente vai perder muito tempo falando sobre. E quem hoje está dando entrada do zero, quem é do zero, está vendo que ficou pior. E principal, o projeto não foi voltado para a segurança no trânsito. É um projeto realmente populista, onde
tirou como referência alguns estados que têm realmente habilitação mais cara, como o estado de Goiás, federal, região sudeste e sul do país. Mas aqui nordeste, principalmente o nosso estado, no Rio Grande do Norte, é um dos menores preços da habilitação. Só para finalizar, a habilitação há bastante tempo ele não é mais utilizado como artigo de luxo, e sim de necessidade e de análise curricular, para muitas e muitas profissões exigidas para concursos públicos no geral. Vamos lá, Nando? Voltar ao nosso tema principal. Então, vamos lá. Eu vejo o Senado aí preocupado e eu acho sim, eu creio que há uma necessidade de uma reeducação da sociedade quanto à mulher, né, quanto à questão das mulheres. Mas assim, professor, eu fico indignado, seu Hortêncio, com a omissão, né, do Estado, com a omissão federal, dos deputados, dos senadores, né, quanto à questão das nossas crianças. A gente tem aí a misoginia, tem toda essa... Poxa, o Senado vem falar de misoginia e aceita uma transexual, que é um homem transformado. Isso não é desrespeitando, oh, pelo amor de Deus, não estou desrespeitando nenhum transexual. Cada um tem sua vida, faz dela o que quer, independente de eu sou crente ou não. Mas você tem uma transexual, que é um homem travestido de mulher e tomando a posição de uma mulher. Isso aí já é um absurdo, para mim é um cúmulo, né, de desrespeito com as mulheres. A mulher tem uma luta para ocupar a posição dela e quando é o momento dela ocupar a posição dela, vem um homem travestido de mulher e ele ocupa essa posição dessa mulher. Isso aí para mim é indiscutível, né? Mas não é bem essa pauta que eu quero trazer. Já, aproveitando que eu estou ao vivo diante de tantas pessoas, a gente vê o caso dessa criancinha que foi morta no Felipe Camarão, teve sua vida ceifada de uma forma covarde, assim, e nós não temos uma lei que neutraliza um cidadão desse, ele é um monstro, a palavra chama ele de miserável, ele é um miserável. Um cara desse não é neutralizado, né? Eu não desejo a desgraça de ninguém, mas ali acho que era para sim, para ter uma injeção que ele dormisse e desse sossego à própria mente dele, que é um cara completamente perturbado, e ele nunca mais assim pudesse fazer parte da sociedade, porque como é que você tira a vida de uma criança daquela forma, entre outras jovens que a gente viu que perdeu a vida, que foi levado para a praia, como Fernanda, e sua vida foi ceifada. Cara, o Estado cala a boca. Como que o Estado cala a boca dessa forma? Como que o Senado, os deputados, governadora, não vejo uma nota realmente voltada da governadora para um fato desse, não vejo nota do presidente. Isso no Rio Grande do Norte, fora no Brasil inteiro. Quantas crianças passam por situações monstruosas como essa? Num ato de misoginia, uma mulher tem até como se defender, pegar uma panela, sei lá, Deus o livre, não desejo violência doméstica para ninguém, mas mete a panela no meio da cara, no pé do vidro, ela se defende, é uma mulher, ela tem força. Mulher quando quer se defender, ela se defende mesmo, mas não é nem questão disso, Deus me livre da violência. Mas, poxa, as crianças, cara, uma criança passar por uma situação dessa, o Senado se preocupar em ter uma lei da misoginia, plausível, beleza, desde que seja da forma certa, mas você não ter uma pauta, uma preocupação com essas crianças, né? E com isso aqui, antes que eu não possa mais falar isso aqui, olha só, escutem bem, você de casa, não é questão, muitos vão ver essa live aí, eu gostaria que comentasse mesmo, mas não sejam extremistas, independente de direita e independente de esquerda, não seja extremista. Olha só, escuta bem, só isso aqui que eu vou dizer, eu peço esse tempo ao senhor. Os maiores escândalos de corrupção no Brasil envolveram bilhões de desvios. Bilhões. Prejuízos de 42 bilhões, 70 bilhões. A gente tem um petrolão de 42 bilhões de reais. A gente tem o fundo de pensão de 70 bilhões. Isso tudo comprovado. 2005 a gente teve um mensalão de 101 milhões de reais. A gente teve o caso do Banco Master, né? Não, banco, não, é o caso olha que eu nem sabia, ó, Banestado 2003, olha isso aí. A gente teve a máfia dos sanguessugas em 2006, né? Que foi um roubo de 140 milhões, olha, isso não é qualquer coisa não. Aí tem mais, a gente tem um caso Valdomiro Diniz 2004, né, um escândalo, né, envolvendo o governo Lula.
A gente tem um trem salão, que foi de São Paulo, que foi das obras do metrô, que foi em 2014, a obra da Copa do Mundo, né? Esquemas que drenaram recursos da saúde, da educação, do transporte, impactando o bem, né, o bem-estar da sociedade. E eu fico me perguntando, cara, como é que pode? Como é que a gente engole tudo isso? Será que a gente está morto? Será que a nossa sociedade morreu mesmo? Diante de tanto escândalo, de tanta corrupção. E eles levantam uma cortina, isso é uma tremenda uma cortina de fumaça. Misoginia tá sendo uma cortina de fumaça, eu vou falar. Para a direita e para a esquerda. Nesse caso do Banco Master, com certeza, porque estão tudo caladinho, tá tudo sumindo devagarzinho, estão trazendo outras pautas que nada a ver, e tá se esquecendo, ó, o dinheiro dos coroas que foram roubados, dos aposentados, de lado, né? e o dinheiro do caso Master, Banco Master, envolvendo as autoridades do Brasil. Cara, vocês têm um nível assim, de covardia extremo, sabe? De causar repulsa, o nível de covardia de vocês. A gente tem uma zona norte destruída. Isso aqui é um pedaço do Brasil, um pedacinho, né? Um pedacinho de nada. Nós temos uma zona norte toda destruída. A estrada da Ridinha com um tremendo de uma cratera aberta aqui, que várias vezes abriu essa cratera. A gente tem Parque Primavera, a gente tem tanta coisa destruída, meu irmão, que vocês poderiam estar investindo, melhorando. Vocês preferem investir o dinheiro lá fora, em outros países, gastar e esquecer do povo. Falta patriotismo, falta compaixão. E não me vem com direita e esquerda, não. Não me vem, que pra mim, irmão, com todo respeito, pra mim já deu aqui, já encheu o saco. É até uma repulsa falar, porque a gente não vê um ponto final nessa palhaçada. É como o Faustão trouxe aquele tema naquele tempo, né? Acabar tudo em pizza. Ali é aquela pizza e vamos comer junto e nós somos do mesmo grupo. Porque é uma palhaçada, entendeu? A gente, em pleno ano de campanha política, vocês passar pano nessa corrupção cebosa que a gente tem no nosso Brasil, que destrói o nosso Brasil. A gente era para ser maravilhoso. Não precisa disso, cara. Cara, não, a gente precisa viver em paz, educar nossas crianças, dar formação mental para nossas crianças, para nem precisar dessas leis. Vai colocar mais quanto nas cadeias? E cadê? Vão educar quando as crianças para que não precise de tudo isso? Quando é que vão educar as crianças? Quando é que vão educar um homem a ser príncipe, para não ser um troço de carroça, uma miséria, ou desculpa a expressão, miserável, né, nessa sociedade? Eu vim dessa raiz, eu fui 12 anos de idade, eu dançava forró, bebia o cunhaque, dreia, raparigueiro, né? No meu tempo, encostava bochecha com bochecha, beijava na boca, soltou faísca, nós pegava fogo. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos leis e leis fortes, né, que não deixam o homem ter esse tipo de atuação, que eu também não concordo, né? Mas nós não temos uma educação moral, uma educação que forma um homem príncipe, muita mulher princesa, porque tem muita mulher que dança uma música que esculhamba ela, que transforma ela num objeto sexual, né? A gente tem muito isso, homens dançando ali, aquela música falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo com aquela mulher, e infelizmente é uma sociedade, infelizmente, muito triste. A própria letra, né, da música, denigrante. É triste. Eu não queria ter sido o que fui. E louva a Deus por ser o que Ele está me transformando, independente de religião. Que é pastor, é crente, não sei o quê. Não vem com essa conversa. A formação da palavra ela é maravilhosa para a sociedade, para que a sociedade aprenda a ter caráter, respeitar a mulher, um cachorro, um idoso, um homem. Todos têm que ter respeito. Todos têm que ter. A criança, o idoso, o deficiente. Estou nessa evolução. Todos têm que ter o devido respeito, né? Ter aquela sintonia de humanidade. Né? Outro dia você vai vir aqui, se o critério for como você falou, aí eu peguei do gancho, não gostaria de ter sido o que fui. Falar um pouco sobre o seu testemunho, não é hoje não. Não, viu? Não, tudo bem. Sobre o seu testemunho de evolução. Porque tem todo tipo de testemunho, né? Tem um de regressão também, né? Tem um de regressão, mas no seu caso foi ao inverso, foi de forma positiva, expoente. Uma guerra diária. Transformação na guerra diária. O Nando é uma coisa muito interessante, porque tudo hoje pode se transformar numa problemática. Tudo é levado de uma forma problemática e transformado em leis. Né? Mas, assim, no geral,
a lei de benefício ao trabalhador, a lei da escala 6 por 1. Tem um trâmite de anos e anos. A saúde do trabalhador, N doenças mentais, independente da empresa que ele trabalhe, seja ele pública, seja ela privada. Maravilhoso. Porque está tão travado essa questão. Nós temos uma sociedade hoje com muita informação. Mas esse conceito que eu vou falar agora é próprio, não é plágio. A maturidade é básica. A maturidade dessa população de hoje, que é muito informada, esclarecida através da internet, que eu não sou contra. Eu fui muito resistente à era digital, mas plagiando, copiando a frase do comunicador e saudoso Chacrinha: quem não se comunica, se trumbica. Então, de 2010, 2015 para cá, eu comecei em 2015 a tentar evoluir de forma mínima possível, da melhor forma. Então, o excesso de informação que esse jovem tem causa também uma congestão mental. Já está comprovado por neuros, por psicólogos, psicanalistas, que temos hoje uma sociedade mental jovem cada vez mais adoecida. Temos o jovem mais doente de todos os tempos. Com certeza. O jovem fragilizado. Esse jovem que tem acesso muitas vezes a uma boa educação, uma estrutura mínima familiar, não tem tanta dificuldade financeira e muitas vezes não tem dificuldade financeira, que não leva ao caso da doença mental, ou outros transtornos que agem dentro de um conceito, dentro de um contexto familiar. Mesmo assim, esse jovem de hoje é mais doente mental do que muitos da minha época, da sua, totalmente fragilizado. Então, a gente pensando assim em uma projeção, se hoje esse jovem adolescente entre 15 até 25 anos, que até 25 anos, se você não amadurecer, você não amadurece mais não. Né? Fica mais difícil. Você pode adquirir, né, informação, travado, mas maturidade, eu acredito que 25 é o topo. Acaba travando. Né? É o topo. Aprender, você aprende do primeiro ao último dia. Se quiser absorver a informação correta, filtrada, né? É como a questão da internet. Se souber filtrar, você só colhe informação boa. O algoritmo está aqui. Muita coisa boa. Se você aprender, a internet é maravilhosa. Selecionar, o algoritmo só manda naquela linha. Mas se você quiser a errada, ele vai só mandar aquilo. É poder de escolha sua, esclarecimento. Aí daqui, esse jovem de hoje, entre 15 a 25 anos, daqui a 15 anos, quantos profissionais da saúde mental vai dar conta dessa sociedade doente mental? Vai faltar. Vai faltar. O senhor entrou numa pauta muito importante da escala 6 por 1. Né? 6 por 1. Você entrou primeiramente numa pauta muito importante, e é importante, esse descanso é importante. Só que tem um fator, irmão, que qualquer empresário, qualquer dono de loja, qualquer um que ouvir o que eu estou falando aqui vai me dar razão. Eu creio, né? A não ser que a pessoa defenda muito esse governo, mas não é questão de defender a gestão direita ou esquerda. É questão de defender a gestão daquela pessoa. A questão da escala 6 por 1, os empresários de hoje, os comerciantes, eles não estão felizes. Nós temos uma carga tributária altíssima. A gente tem a questão agora da energia solar, que está matando. Eu converso com vários comerciantes. Já não está fácil comercialmente, não está fácil. E você querer jogar uma lei dessa agora. Se o comércio estivesse realmente bombando, tivesse tudo bacana, as coisas estivessem legais e não está, para um empresário, tá entrando, tá legal, dá para você bancar, né? Vamos supor que eu tivesse um funcionário ou dois e eu tivesse que botar mais um para poder substituir essa escala, né? Para um provisório, né? E criar ali um emprego a mais, seria maravilhoso. Mas a forma como o comércio está não está fácil. Pessoas vão ficar desempregadas com essa lei. Muita gente vai ficar desempregada. E ficar desempregado para depender de Bolsa Família, que limita os sonhos e muitas vezes, eu amo o social, sou a favor do social,
desde que ele não escravize uma sociedade, desde que haja oportunidade real, não uma oportunidade fantasiosa, oportunidade real de crescimento, e não só a oportunidade, mas o incentivo ao crescimento. Uma coisa é apenas dar oportunidade, é incentivar aquelas pessoas a buscar o crescimento financeiro e se organizar como um cidadão. Mas uma verdade, nós vamos ter sim um futuro doente, nós vamos ter adultos muito doentes, principalmente por não filtrar o que se escuta aqui, o que se vê aqui. Porque a gente sabe que a mídia da TV, queira se queira não, em algumas coisas prejudicou a mente da sociedade em alguns pontos, né? Novelas, algumas coisas assim, prejudica assim, se a pessoa não souber filtrar. E o celular agora, ele é 24 horas na mão, então a tendência é prejudicar mais e mais, com certeza. Dependência, né? Lembrando, quando eu comecei a enxergar a importância do uso das tecnologias, meu TCC de formação foi justamente com isso, sobre o uso das tecnologias, né? E não vou falar muito não, mas eu sou graduado em matemática e meu TCC foi sobre símbolos algébricos ensinados através de uma nova perspectiva. Mas fica para outro dia. Essa questão é outro dia, porque nós temos um tempinho ainda. Vamos lá. A gente puxou gancho dentro de vários contextos. Isso é certo? A misoginia legal. A misoginia foi nossa pauta. Você falou dentro da sua visão. Com certeza você conhece mulher ou mulheres que toparia participar também. Eu já imagino quem possa vir para cá. Dentro do conceito, dentro do conhecimento dela, ela vai falar sim qual a importância da aprovação dessa lei, tá certo? Então a gente tem que ter o campo aberto, falha nossa, é isso aí, certo? É essa mentalidade aberta de poder participar de forma democrática, de forma expressiva, mostrando o sua opinião. Então, isso que é importante para a gente. E, por outra parte, um jurista é importante ele mostrar, né, dentro do conhecimento, como nós dois não somos juristas, nem legisladores. A intenção é a base, né? A intenção é a base para debater sobre o tema. E puxou também a questão da escala 6x1. Matheus Monteiro, atenção professor Matheus, da Atitude e Cooperação aí, um alô para você. E sinta-se convidado aqui para a gente falar sobre, nesse dia provavelmente, ou seja, eu quero que tenha os 3 microfones aqui para a gente estar presente, certo? E sinta-se convidado para esse momento. É uma pessoa maravilhosa, já esteve aqui mais de uma vez, muito conhecedor, estudioso, certo? E é professor, está de dentro, conhece bem o tema, tá certo? Eu estou aqui apenas para mediar essa informação. E pode falar. Um ponto interessante é que muitos julgam o evangelho, né? Mas, por exemplo, a Bíblia, na Escritura, ela traz exemplos de mulheres com papéis valiosos de liderança, né? Como Débora, que foi juíza, Esther, rainha, Priscila, que foi mestra, né? A gente tem Jesus, ele defendendo um ato de misoginia. É um ato de misoginia. Quando aqueles homens chegaram com as pedras para apedrejar aquela mulher adúltera, o fato principal ali era uma acusação contra Jesus, mas há um ato de misoginia ali. Cadê o cara que estava participando do ato com ela? Porque ele também não está ali para ser apedrejado junto, porque os direitos tinham que ser iguais. Porque perante Deus, lá em Gênesis, na construção do ser humano, Deus criou o homem e a mulher igual, um contexto igual, né? Claro, tem características diferentes, distintas, completamente, né? Tanto que às vezes a gente até brinca. Eu não vou pegar minha esposa de 25 anos, ou se ela tivesse 40, e colocá-la para descarregar um caminhão de cimento. Tem coisas que realmente é uma característica do homem, mas isso não menoriza a força de uma mulher, ou o valor de uma mulher. Não é isso que se trata, né? Então a gente tem fatores dentro da própria palavra de Deus, né? Provérbios, por exemplo, ele traz o valor de uma mulher virtuosa, uma mulher, né, valorosa, né, que feliz do homem que encontra essa mulher, né, Provérbios 31. Feliz do homem que encontra essa mulher, uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, né, que é aquela mulher que se preza, que se ama, que se cuida. Então, assim, a gente tem vários exemplos na Bíblia, que se eu for explanar aqui, o tempo com certeza encurtou muito, vários exemplos que
por exemplo, aqui, ó, a quebra de paradigmas. Jesus enfrentou os padrões misóginos da sua época ao conversar e valorizar mulheres, tornando, olha que interessante, sempre tornando-as testemunhas crucial, como no episódio da ressurreição. Quem participou do episódio principal da ressurreição foi as mulheres, quando chegaram no túmulo e Jesus não estava lá, né? Então é maravilhoso tudo isso. Eu amo a palavra de Deus. Quem não sabe interpreta da forma errada, né? E traz aquela coisa antiga dos primórdios, né? Aquela coisa cultural de omissão, que a mulher tem que ser omissa ao homem ali e submissa ao homem, né? No caso, submissa. E não é bem por aí, não é bem por aí, né? A Bíblia não retrata dessa forma. Ela trata os dois como igual. O castigo que é para o homem é para a mulher, e cada um tem seu papel na sociedade. A mulher tem um papel como mulher, o homem tem um papel como homem. E os papéis podem até se dividir uns com os outros, desde que haja comunhão entre eles e paz, né? em tudo, né? Dentro da casa, na sociedade em geral. A mulher já está inserida e bem inserida dentro da política. É importante que ela fique cada vez mais, porque a visão da mulher muitas vezes é mais sensível, é mais humanizada, e é preciso para que haja essa equação, esse equilíbrio, né? A montagem dessa equação. O homem, a gente sabe, trabalha com um temperamento mais agitado, mais impulsivo, mais forte. A mulher tem esse lado do equilíbrio, né? Temperamental. O homem, a mulher tem mais essa sensibilidade, digamos assim. O homem precisa ter esse lado, né? Ele precisa ter o lado da força, o lado sim da defesa, porque o homem de verdade ele defende sua família. O homem de verdade ele defende a sua casa, né? Ele tem uma postura ali de defesa mesmo, que não é para a mulher ter. Se a mulher tiver, beleza, é bom que é dois, né? É bom que é dois, mas, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo que é interessante. Antes de eu casar, eu procurei muito alguém que fizesse um conjunto comigo ali no trabalho, porque eu sempre me espelhei em Max Valedade, em João Miranda, em Curinho, material de construção, sempre me inspirei em Benjamin, que foram comerciantes que se uniram a uma mulher e cresceram juntos comercialmente. E eu, quando paquerava com as meninas, aí elas diziam: ah, você nunca vai encontrar uma mulher assim, porque eu sou independente, eu sou isso aquilo. Eu falo: olha, eu acho que para cada sapato é o seu pé, para cada pé é o seu sapato, né? Então vai chegar um momento que vai acontecer, e é o que aconteceu. Hoje eu tenho uma pessoa comigo que eu sou tatuador, ela é transista, ela faz penteados, faz maquiagem, né? E eu sou tatuador e tal, então a gente participa do mesmo ciclo ali de trabalho, e para mim é interessante. E vai ter uns que não vai gostar, uns que vão gostar, isso é muito pessoal, né? Vai existir uma mulher mais firme, mais dura, e que ela vai procurar um cara um pouco mais sensível, isso é um fato. E vai existir um homem mais duro, mais rígido, que ele vai buscar também uma mulher um pouco mais sensível, porque é para dar um equilíbrio, porque se os dois são duros, um dos dois vão ter que diminuir a guarda. Se os dois é muito sensível, fica um pouco, eu acho que sem sal. Então acho que tudo é o equilíbrio. Só você que vai buscar um parceiro, né? Para que não haja misoginia, violência doméstica, você tem que prestar muita atenção, se curar. As pessoas não se curam, tá acabando, né? As pessoas não se curam para ter relacionamentos, as pessoas não estão curadas. Às vezes, foi o que eu falei para o senhor, a misoginia é perigosa, esse termo. Às vezes a pessoa é uma pessoa ferida, né? Ela tem uma alma ferida, ela às vezes não gosta de homem, ela tem repulsa a homem devido aos seus tios, devido aos seus avós, devido aos seus pais, o seu próprio pai e tal, a situações que viveu. Aí ela leva essa repulsa ao trabalho, ela está lá na empresa e por tantinho assim, coisas que normal para outras mulheres, para ela não vai ser, ela vai se sentir ofendida. Para mim, é onde entra primeiro a lei do diálogo. Acho que o primeiro passo, né, entre a sociedade é o diálogo. Olha, eu não gostei dessa situação, mas aí não é todo mundo que pensa, as pessoas às vezes solta os cachorros antes de um diálogo e acaba com tudo, destrói, o temperamento é importantíssimo, destrói tudo às vezes por uma palavra. Muitos casamentos, muitas amizades, muitos negócios se destroem às vezes por falta da temperança, da paciência. Eu vou finalizar, até acho que é finalizando já a minha ideia. Quando minha esposa quer arengar, eu vou lá pro quintal arrumar as coisas. Quando eu volto, tá tudo mais calmo, a gente conversa um pouco mais calmo. Se eu sentir que ela quer se exaltar, eu vou de novo lá pro quintal, vou varrer, fazer alguma coisa, só não vou pra rua, que não dá certo. Mas aí, sempre no bom senso, é muito bom. Meu filhinho,
Hortêncio, você aí, viu, meu irmão? João Vitor. É lindo, João Vitor, ver meu filhinho olhar para mim e para minha esposa e não ver a gente se xingando, não ver a gente se gritando, não ver a gente se drogando e ali destruindo nossa casa, nosso lar. Eu espero muito continuar dessa forma até o fim da minha vida, para que meu filho ele tenha uma formação mental sadia, embora os problemas que ele vai ter na Terra, né, que ninguém tá distante disso. Ninguém está imune. É necessário reeducação mental para que não haja violência doméstica, misoginia e entre tantas coisas na nossa sociedade que a gente vê todo dia, né? Isso mesmo, estamos chegando ao fim de mais uma programação. Desde Passa já rápido, né, passa cara? rápido, muito rápido mesmo. Importantíssimo. Você aceitou o convite já no segundo tempo, na prorrogação. Eu falando hoje com o João Vitor, vamos ver se a gente Cara, me perdoe, eu sou muito corrido. desenvolve. Não, eu acredito, eu também Meus corro. clientes comigo, mas Eu tenho dupla, tripla jornada e a mente não para, sabe? Eu consigo desligar o cérebro, mas ele continua trabalhando da manhã o sonho. Eu gosto muito disso aqui. Isso aqui é como é uma terapia, é conhecer gente nova, fazer com que as pessoas, como você tem bastante conhecimento, expresse isso, a sua opinião, a sua tô posição. tentando, cara. Você tá vendo os vídeos que eu tô soltando, né, na internet? Sim, sim, Pesados. sim. Mas eu tô tentando trazer uma mensagem por trás. Aos poucos, vídeo de violência, eu trago uma mensagem por trás. Vídeo de violência no trânsito, eu tento trazer uma mensagem por trás de tudo isso. Não apenas colocar um vídeo, né? Mas tentar trazer uma mensagem de pacificação, de mudança do comportamento, né? Com certeza, essa é a importância da mídia digital, da internet, esse tipo de comportamento, entendeu? Para que traga reflexão para a nossa população, entendeu? Esse posicionamento. Porque se a gente for reagir a todo impulso involuntário, a gente vai causar tragédia e a gente também acaba sendo ceifado, né? A vida se torna um inferno. E isso, A com vida se torna certeza. um inferno. Mentalidade. Você falou sobre uma questão aí da se ausentar num espaço com a sua esposa, mas isso é no ambiente de trabalho. Isso é um desvio que você acaba fazendo para que gere um maior, para que não aconteça o pior, entendeu? Isso é atitude inteligente, isso é sanidade mental. E com humor a gente equilibra tudo. Obrigado a todos aí que estiveram aqui presente, os ouvintes da 87.9 FM. Agradecer a João Vitor aqui, nosso sonoplasta. Mais uma vez, quero deixar uma boa noite a todos em São Gonçalo, nossa abençoada terra, nossa abençoada cidade, ao nosso diretor Gelma Dantas e a você, Nando News. Você já tem mentalidade, ou seja, em mente quem é essa mulher que vai vir aqui para falar. Não, mas ela é gente boa, é uma pessoa, né, cultural, né? Eu também quero deixar aí meu boa noite para você no Instagram, você que viu, né? Muita gente passa rápido, sai, vai cuidar da sua vida. Mas, pô, compartilha, viu? Compartilha esse vídeo. É um vídeo educativo, é um vídeo muito importante. Pode ter certeza que é muito importante. Muita gente está precisando, às vezes, uma palavra salva uma família, salva um casamento. Isso é muito importante. Né, a oportunidade que a 87,9 está me dando aí, Zona Norte, Natal, né, ao nosso amigo aqui, como é João Vitor. Joãozinho aí, grande João Vitor. É operacional. Hortência, acho que eu não vou esquecer mais, porque é o nome, Hortência é o nome da ovelha lá da igreja, né? Pronto. Um abraço a todos aí, minha esposa, não sei se está vendo lá. Mas, eita, agora eu vou apanhar quando chegar em casa. É interessante. Hoje eu não entrei de casa. É uma coisa aqui interessante, né? Porque, pronto, para as pessoas mais próximas me conhecem como Hortêncio. No ambiente de trabalho, Manuel, outro canto, Manuel Hortêncio. E se bullying pegasse, eu teria uns 30. Então não conseguia me pegar não, porque eu meti o peito e ia para frente, né? Bullying seria o nosso tempo apelido, né? Eu tenho uns 30. Eu tenho também. Tabajara do milho cozinhado. Aí eu tento manter o Nando News. Nando News, né? Eu tenho alguns planos aí de uma ideia bem legal aí futura que realmente esse talvez mude completamente o nome, mas eu sempre tenho que manter o Nando na frente, sabe? E hoje foi interessante, além da Zona Norte FM, a transmissão pelo YouTube, teve o YouTube também do Falha Nossa e abençoado Nando News aí, sempre trazendo matéria nova, temas de reflexão para a sociedade. Obrigado, Nando, boa noite. Satisfação. E mais uma vez chegamos ao fim da nossa programação. Valeu.